estar na civilização. Para quem não se lembra, meu nome é Fabiane Muzardo, eu sou doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Pense comigo já nesse título. Como assim? Da Belle Époque ao mal-estar na civilização. Por que Belle Époque? Por que não está escrito em português? Por que não Bela Época? Veja só, Belle Époque diz justamente respeito a este momento ao qual nós vamos analisar hoje. Por quê? Porque nesse contexto analisado, nosso tema, nosso foco, nosso objeto de análise hoje, nós perceberemos que se constrói uma perspectiva de história em que a história europeia, particularmente a francesa e especificamente a cidade de Paris, é absurdamente exaltado. Então nós temos a expressão Bela Época em francês, Belle Époque. Então não é à toa, né? Você que já está nas disciplinas finais do curso deve ter percebido que na história nada é à toa, nada é por acaso, nada é uma mera coincidência. Então essa expressão Belle Époque vem justamente devido a este momento da história em que se coloca numa espécie de pilar mesmo a cultura europeia e principalmente a cultura francesa. Agora, quando nós pensamos na relação entre essa Belle Époque e o mal-estar na civilização, nós podemos pensar em muitas coisas, né? Porque bela época parece que é algo bom, né? Então, algo que traz progresso, algo que a gente associa com benefícios. Mal-estar é exatamente o oposto disso. O que significa isso, afinal das contas? É justamente esse período de aceleração da vida como um todo. A aceleração das formas de trabalho, das relações entre as pessoas, da própria questão do tempo, das trocas que ocorrem durante o passar do dia, ou durante o mês, ou durante a sua vida como um todo mesmo, que faz com que exista uma espécie de incerteza, uma maior insegurança, quando comparado a momentos anteriores, em que as mudanças demoravam mais tempo para acontecer, em que o modo de trabalho era basicamente o mesmo durante toda a vida de alguém na sua fase adulta. Agora não. Agora, nesse contexto, nós temos uma aceleração recorrente, tanto nas relações pessoais, quanto nas relações profissionais, quanto em qualquer coisa que vocês quiserem pensar aí. Vamos para a tela, por favor. Nós temos aqui a contextualização, então, dessa aula. O século XX. Perda de confiança em relação à possibilidade de encontrar soluções negociáveis para os problemas sociais. Já percebemos aqui que vai haver alguma crítica ao modo como esses problemas sociais surgiram e principalmente como eles foram tratados ou não tratados. E a descrença em relação à ciência e ao progresso, daí aqui já uma expressão do Eric Hobsbawm, era da catástrofe. Bom, como um bom aluno, uma boa aluna de história, você sabe que em disciplina de história contemporânea a gente sempre fala desse historiador, que é o Hobsbawm. O Hobsbawm, ele tem livros importantíssimos para nós pensarmos sobre esse período da história. Era da catástrofe? Diz de algo. Diz de uma leitura negativa, pessimista? Isso seria muito simples para se falar sobre esse período, né? É algo muito mais complexo do que simplesmente um pessimismo em relação a um dado período, seja ele qual for. O que o Eric Hobsbawm vai dizer com uma expressão como essa é justamente sobre a exacerbação, a quantidade, a escala, o muito que é este século XX. Em todos os aspectos, seja o aspecto social, o aspecto político, o aspecto econômico, o aspecto cultural, qualquer um. O muito, a intensidade, a velocidade, a insegurança, o progresso, a tecnologia, para o bem e para o mal, sempre para o bem e para o mal. Tudo que nós podemos pensar em relação a este período. Assim nós começamos então a nossa aula. Fechamos esse bloco. Belle Époque, então, não é à toa esse termo em francês, como já pensamos. Diz respeito a uma determinada perspectiva de cultura. O que isso significa? Bem,
Se nós pararmos para pensar hoje em dia, se você chegar ali na sua roda de amigos ou na sua família e falar que vai fazer uma viagem para a Europa nas férias, nossa, isso é muito bem visto, né? Nossa, que viagem legal! Ou, nossa, tá com dinheiro, hein, para conseguir ir viajar para a Europa. Em contrapartida, é muito provável que se você chegar nessa mesma roda de amigos ou na mesma família e disser vou fazer uma viagem para a América do Sul, as pessoas vão ficar felizes porque você vai viajar. Afinal, é sempre legal, mas é muito provável que a felicidade ou o espanto não seja tão grande quanto uma viagem para a Europa traria, ocasionaria. Isso também não é à toa. Isso também não é coincidência. Por quê? Porque nós somos formados, e quando eu falo formados, pense em escola, mas pense para muito além da escola também. É o modo como nós somos subjetivados desde o início da nossa existência enquanto sujeitos, ok? Nós somos formados de uma maneira a colocar a cultura europeia aqui, nesse patamar, e as outras culturas embaixo. Desse modo, quando você fala que vai fazer uma viagem para a Europa ou que você está estudando algo europeu, costuma ser muito mais bem visto do que algo que diz respeito a outro continente, a outro lugar. Por que eu falei costuma e não falei é bem visto? Porque nunca é todo mundo. Porque é claro que dependendo do lugar em que você estiver, dependendo da sua roda de amigos, dependendo dos seus vínculos ou o modo como essas coisas estão sendo desconstruídas, essa hipervalorização da cultura europeia não é mais tão evidente, não é mais tão presente. Aí você pode pensar, tá bem, mas se isso acontece agora, quando que isso começou? Na verdade, isso começou desde sempre. Isso começou quando nós, por exemplo, falamos em cultura clássica para nos referirmos à antiguidade romana e à antiguidade da Grécia. Clássica. E para as outras culturas, por exemplo, a egípcia, a gente fala em antiguidade oriental. Percebe a diferença? De clássico para oriental muda muito, né? Nós temos ali um sentido muito simbólico diferente nas nomenclaturas utilizadas. Agora, com o período moderno e com o período contemporâneo, nós temos uma consolidação dessa leitura, uma consolidação desse modo de se entender e de se ultra-respeitar e ultra-valorizar a cultura europeia. Pense daí que a história enquanto ciência data justamente do século XIX. É no século XIX que vai se instituir a teoria e o método da disciplina da ciência histórica. Não é à toa que essa cultura europeia é muito bem vista, é muito bem exaltada. Ela está no cerne, na origem mesmo, na criação da ciência histórica. Vamos para a tela, por favor. Nós temos aqui, então, o seguinte, mundo do trabalho. Já que falei de uma aceleração, o que isso significa? Nós temos aqui Taylorismo e temos Fordismo. Vem justamente do nome deles, né? Taylorismo vem de Taylor, Fordismo vem de Ford. O que isso significa? Bom, Taylorismo, intensificação do processo produtivo baseado no controle dos gestos do trabalhador. Qual é a ideia? Bom, o Taylor escreveu um documento que é intitulado Os Princípios da Administração Científica. E ele defendia que o controle sobre o tempo, tanto a questão tempo, quanto a habilidade, a minha letra sempre horrorosa, quanto a habilidade dos trabalhadores, traria benefícios para todo mundo, tanto para os donos dos meios de produção, tanto para aqueles que lá estavam trabalhando. Quando nós pensamos em Fordismo, que vem do Ford, do Henry Ford, nós já temos ali a produção em larga escala e a instalação de esteiras. Aquilo que ficou muito conhecido no filme do Charlie Chaplin, que se você não viu, por favor, veja. Né? Aquela cena clássica dele parado do lado da esteira, apertando o parafuso, e a hora que ele sai da jornada de trabalho no dia, ele segue apertando o parafuso andando na rua, né? De tanto que ele faz isso o tempo todo, o dia inteiro. Quem inventou isso aí foi o Henry Ford. Vamos lá para a tela, por favor. Então, a produção em larga escala e instalação de esteiras. Para ele, para o Ford, o trabalho mais rápido, né? Com o trabalho mais rápido, se produziria mais. E, além disso, as pessoas teriam mais tempo para as coisas boas da vida. Pense comigo, então, qual é essa ideia? Sociedade que trabalha mais rápido teria mais tempo para coisas boas da vida. O que está subentendido aqui? Justamente uma separação entre trabalho e vida,
justamente uma separação entre o que é bom e o que é trabalho. Entende que isso está nas entrelinhas? Se quanto mais rápido eu trabalhar, mais livre eu vou estar, mais rápido eu vou estar livre disso aqui para fazer coisas legais, para fazer coisas boas, é porque eu não considero o trabalho algo bom. Eu não considero o trabalho algo legal. Perceba que há ali já uma deturpação da própria ideia de trabalho. Se a gente pegar as primeiras discussões referentes a trabalho, é o trabalho enquanto condição humana. Mas o trabalho enquanto aquilo que possibilita a nossa vida, a nossa subsistência. Aqui não, aqui é uma visão de trabalho no sentido de acumulação mesmo, no sentido de agilidade, rapidez para aumentar a produção e, na teoria, porque trabalhando mais rápido, você se livra mais rápido disso e tem mais tempo para fazer outras coisas da sua vida. Vamos para a tela, por favor. Seguimos então com o fim do século, então essa virada do século XIX para o XX, com mudanças nas cidades e nas relações de trabalho. Mas pensem que esse fim de século é algo para muito além de simplesmente uma questão temporal. É fim de um modo de vida, é fim de uma determinada maneira de se entender trabalho, vida em sociedade, moradia, alimentação e assim por diante. Nós temos, então, uma transição muito marcante. E daí expressões como senso de novidade, incertezas. Por que isso? Bom, pense só. Não dá para falar para você o seguinte, então até os últimos anos do século XIX, estava tudo normal, tudo corriqueiro, e de repente, não mais que de repente, assim, de segunda para terça, tudo mudou. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas vão mudando, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas elas vão mudando gradativamente, com mais intensidade ou menos, com mais velocidade ou menos também. E quando a gente nota, muitas vezes tudo mudou já, sem que durante a mudança a gente tivesse percebido o grau de complexidade dessa mudança e a intensidade dessa mudança. Aqui nós estamos falando da passagem do 19 para o 20, enquanto um boom mesmo dessas mudanças no sentido de velocidade, ao mesmo tempo que traz uma série de progressos, uma série de benefícios, carrega também uma série de inseguranças, uma série de incertezas, uma série de um sentimento de o que eu vou fazer com isso tudo. Vamos para a tela, por favor. Nós temos, então, algumas leituras sobre isso. Uma delas é do Max Weber, que produziu ali no ano de 1919 o livro Ciência como Vocação. Qual é a ideia central dessa obra do Weber? Ele via com olhos conformados o inevitável processo de racionalização do mundo. Veja, eu trabalho mais rápido, o trabalho que você controla as habilidades do trabalhador. Também via o momento em que os indivíduos perdiam o controle total sobre o seu mundo imediato e, por isso, se viam na necessidade de confiar na razão e na intelectualização do mundo. O que é isso? Bom, vou dar um exemplo aqui. Se eu, no meu trabalho, fico parada aqui, passo uma esteira na minha frente, minha função é apertar um martelo, um prego, um parafuso, né? Prego a gente não aperta, né? Apertar um parafuso, que controle eu tenho disso aqui que eu estou fazendo? Nada. Qual o grau de intelectualização que eu tenho para isso aqui? Nenhum também. Eu estou aqui apertando um parafuso e a vida que segue. Então, o Max Weber vai pensar o seguinte, olha, é tamanho grau de burocratização, de racionalização, de etapas a serem executadas, que se tem que confiar no sistema. Se tem que confiar que as coisas vão funcionar, porque não há mais um controle sobre aquilo que está sendo feito. Outra leitura, vamos para a tela, por favor. Nós temos aqui da obra Comunidade e Sociedade, dos últimos anos ali do século XIX, escrita pelo Tones. O que é isso? A morte da comunidade, das antigas relações tradicionais. Justamente essa aceleração, esse crescente urbanização, esse outro modo de relações pessoais, de trabalho e assim por diante. Prevalência da sociedade, das relações urbanas e artificiais. Segundo ele, essas relações urbanas eram mais artificiais do que as relações tradicionais que existiam nas antigas comunidades. E a dificuldade que os indivíduos sentiam frente a essas mudanças. Perceba que o modo como eles entendem essa passagem do século XIX para o XX não é exatamente igual, nunca será exatamente igual. Mas nós temos coisas em comuns, que é justamente essa segurança, esse sentimento de incerteza, esse sentimento de aceleração e de uma desconfiança em relação àquilo que pode acontecer e que já está acontecendo. Fechamos esse bloco.
Belle Époque, cultura europeia, especialmente a francesa, Paris enquanto marco, Paris enquanto símbolo. Paris é tida como uma espécie de capital do mundo. Perceba a contradição disso, né? Como assim capital do mundo? Não faz sentido. Capital é de um estado, capital é de um país, mas capital do mundo? O que isso significa? Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos então capital do mundo no sentido de que Paris passa a ser vista como um símbolo de progresso e da modernidade. Ah, mas então Paris só tinha coisa boa? Paris era o puro progresso? É evidente que não. Paris tinha uma série de problemas, Paris tinha uma série de pobreza, Paris tinha uma série de tudo, de ruim também que a gente possa vir a pensar no sentido de organização social, de vida social, de moradia, de saneamento e assim vai. A questão é que Paris passou nesse período por um projeto de embelezamento, um projeto de revitalização, um projeto de modernização, que serviu de modelo para uma série de outros projetos. Por exemplo, quando se teve aqui no Brasil a reforma ali do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro já é a capital do Brasil. Pense, Paris, essa visão de melhor cultura, que é isso que é construído, não estou dizendo que é isso de fato, é a construção que foi feita, e o seu processo de deixar tudo mais bonito. Vamos lá para a tela, por favor. O que nós temos é este cidadão aqui, que é o Haussmann, que foi responsável pelo plano de reforma urbana da cidade de Paris. Qual era a justificativa? Estimular a organização racional do espaço e, com isso, uma organização racional da vida. Isso tudo aconteceu em meados de 1850. Perceba que a racionalidade está presente. Ela está gritando aqui. Por quê? Você racionaliza trabalho, falando o seguinte: você, cidadão, faz essa atividade, você, fulano, faz essa outra atividade. Todo mundo faz a mesma atividade o mais rápido possível, acelera, produz em série. Racionalização. Racionalizou-se também o espaço urbano. De que modo se faz isso? Paris até então, assim como qualquer outro lugar, era repleta de pequenas ruas, vielas, becos, muito mal iluminados. O que se fez naquela parte central de Paris? Acabou-se com tudo isso. Então, se retirou os becos, criaram-se largas avenidas, canteiros centrais, os prédios ao redor dessas avenidas, nas margens dessas avenidas, com uma mesma altura, um mesmo estilo de fachada, justamente no sentido de harmonização, racionalização. Eu já tive o prazer de viajar para Paris. Adoro viajar, amo viajar, sempre que possível eu faço isso. Paris é um dos lugares, dos poucos que eu gostaria de conhecer, que eu já conheci. É impressionante o quanto é tudo muito parecido. Então, os prédios de fato têm a mesma altura, é o mesmo estilo das varandas, muda detalhe. Então, por exemplo, se em uma varanda se tem ali o ferrinho nesse sentido, no outro é no outro. Né? Então, mas é o mesmo estilo, a mesma cor. Amplas avenidas, um processo de higienização. O que significa isso? Ah, mas ficou muito mais bonito assim do que era antes. Ok, ficou mais bonito por um determinado ângulo, mas aquelas pessoas que viviam ali naquele lugar foram simplesmente retiradas dali, colocadas para as áreas mais afastadas da cidade, sem que tivessem um lugar ali adequado para que elas fossem recebidas, para que aquele espaço da cidade, voltada para a elite parisiense, tivesse essa repaginada, ficasse ali mais bonito. Nós temos, então, as justificativas do projeto e as críticas a esse projeto. Vamos para a tela, por favor. O que acontece é o seguinte: criação de amplas avenidas e a justificativa de que, assim, se teria um maior controle de doenças e a própria modernidade, essa racionalidade que é tão presente nesse momento. Eu trouxe aqui uma imagem. Veja isso. Que é uma fotografia atual de uma rua em Paris. Se tem aqui a Galeria Lafayette, que é um grande império do luxo, né? Paris até hoje, né? Talvez mais ainda hoje, é como uma cidade da moda, né? O auge da moda, Paris. Galeria Lafayette se estabelecendo ali enquanto um símbolo do luxo desde o início do século XX. Então, perceba, as construções têm uma altura igual,
Os prédios têm uma cor muito semelhante, as varandas são muito semelhantes entre si, uma avenida larga, comprida, reta. O que você faz além de deixar mais bonito? Pense só. Vamos imaginar que tem uma manifestação contrária a alguma coisa. A rua é reta. De um lado está o Rio Sena, uma das avenidas de Paris. Você facilita o controle dos manifestantes. Por quê? Porque tem poucas saídas para esse outro lado, do outro lado é o Rio Sena, a rua é reta. Então você, ao mesmo tempo que cria uma uniformização, uma homogeneização deste espaço, que é voltado para a elite parisiense, você controla possíveis manifestações futuras. Vamos para a tela, por favor. As críticas, então. Walter Benjamin, que é um escritor brilhante, dizia sobre embelezamento estratégico de Paris. O que é isso? As ruas se tornam espaços estranhos para os mais pobres. O que significa isso? É um embelezamento que não é para todo mundo. Muito pelo contrário, as pessoas pobres que lá viviam foram expulsas dali. E elas não são bem-vindas nem para frequentar aquele espaço. Se desejou que elas fossem retiradas dali e colocadas para longe. Você cria, então, algo que por si só é excludente. Além de que você aumenta aí muito a possibilidade de controle sobre manifestações, sobre qualquer tipo de protesto e assim por diante. Vamos para a tela, por favor. Também nesse período, se tem a criação das chamadas exposições universais. Isso foi criado na segunda metade do século XIX, então na mesma época que teve ali essa mudança, essa reforma de Paris. E o que significava isso? O que consistiam esses eventos? Eram grandes eventos itinerantes. Significa que a cada realização ocorria em um lugar diferente, em um país diferente. Qual era o objetivo? Celebrar as conquistas científico-culturais do Ocidente. Perceba que o mundo oriental é simplesmente ignorado mesmo. Cada país participante mostrava em seu barracão suas contribuições ao progresso da humanidade. Vou dar um exemplo. No ano de 1889, a Exposição Universal aconteceu em Paris. E foi ali que teve a construção da Torre Eiffel. Por que será que foi em 1889? Justamente porque fazia exatos 100 anos do início da Revolução Francesa. A Torre Eiffel, que foi construída exatamente para a Exposição Universal de Paris. E a ideia inicial era que se desmontasse a torre depois, mas ela acabou se tornando um dos principais símbolos da cidade e foi mantida e lá está até hoje e é um dos principais monumentos mais visitados no mundo. Vamos para a tela, por favor. O que nós temos aqui é o seguinte: impactos. As distâncias sociais se tornavam mais visíveis. Essa mudança de Paris não é para todos. A mudança no Rio de Janeiro, que ocorreu tendo como base esse tipo de reforma, também não era para todos. Há uma perda de controle intelectual sobre seu ofício. Por exemplo, a esteira, mas não só a esteira. Por quê? Porque mesmo no sistema do Taylorismo, também se tem um não controle do trabalhador daquilo que ele está executando. A cultura do trabalho do Taylor e do Ford, para além do ambiente da fábrica, também pregava uma vida regrada, ordeira, higiênica, controlada. Veja isso. Não é uma visão racional que se limita ao lugar de trabalho, que se limita à fábrica. Se estende essa racionalidade para o restante da vida. Então, no modo como as moradias devem ser feitas, no modo como as ruas devem ser construídas. Daí também essa reforma. Mas, insisto, é bom, por alguns aspectos é bom, mas não é inclusiva. Muito pelo contrário, são reformas absurdamente excludentes. Fechamos esse bloco. É evidente que com tudo isso acontecendo, uma série de pensadores, de intelectuais, pensaram a respeito disso, escreveram livros a respeito disso, teorizaram sobre essas alterações. Vamos ver então alguns desses movimentos, alguns desses pensadores. Vamos lá para a tela? Nós temos aqui alguns exemplos. Então, o movimento feminista, o anarquismo, o socialismo e também ali a criação da psicanálise com o Freud. Começando então aspectos do feminismo. Pense comigo. De início, eu gostaria que a gente pensasse nessa questão aqui.
Há pautas em comum entre as feministas do começo do século XX e as de agora? O que você acha disso? Será que tem algo em comum, algo que se assemelha, apesar de nós estarmos separados ali por um intervalo de um século? Veja só, os dois movimentos têm como ponto de partida a ideia de que a mulher pode e deve, como o homem, ocupar os espaços políticos e o protagonismo das próprias ideias. Perceba, se nós pegarmos o movimento feminista, na sua origem ou agora, tanto faz, aqui no Brasil, na Inglaterra, na Argentina, tanto faz, a ideia, a essência do movimento feminista é a defesa da igualdade. Então, há pontos em comum entre o movimento feminista lá do começo do século XX e agora? Sim, com certeza há pontos em comum. Por quê? Porque é um movimento que defende que as mulheres devem ter as mesmas oportunidades, os mesmos tratamentos, os mesmos direitos que os homens já têm. Então, a equidade, a igualdade é a palavra-chave para a gente pensar sobre feminismo. Vamos para a tela, por favor. O que significa isso? Vamos lá. Direito ao voto. Um dos principais pontos que foi objetivo do movimento feminista lá no começo, mesmo nessa virada do século XIX para o XX, era justamente o direito ao voto. Por quê? Bom, o simples fato de as mulheres não poderem votar naquele contexto já significa que não existia uma igualdade, correto? O primeiro lugar em que as mulheres puderam votar foi a Nova Zelândia. Perceba ali o ano de 1893. Inglaterra, 1918, um ano depois, Estados Unidos. Brasil, a primeira vez em que houve efetivamente o voto da mulher foi no ano de 34, mas a alteração legal ocorreu no ano de 32. Isso, historicamente falando, é ontem. Faz menos de 100 anos que as mulheres têm direito, que nós, mulheres, temos direito de voto aqui no Brasil. O primeiro país, Nova Zelândia, e faz pouco mais de 100 anos, né? Então isso, historicamente falando, de fato, é muito recente. É semana passada, é muito novo. Então, também, além da atualidade disso, do quanto isso é recente, se perceber que foi algo que não foi concedido pura e simplesmente. Não foi alguém que apareceu e disse assim, não, eu acho que todo mundo deveria poder votar a partir de agora. Isso não aconteceu. Isso foi resultado mesmo de uma organização, de uma articulação para que isso fosse um direito conquistado. Vamos para a tela, por favor. Aqui eu trouxe algumas informações sobre o movimento feminista que foi criado na Inglaterra no início do século XX. Então, ali nós temos, no ano de 1903, a criação dessa associação que é a União Social e Política das Mulheres. E elas defendiam que os métodos da luta feminina deveriam ser repensados. Elas acabaram conhecidas como sufragetes. Você deve conhecer aquele filme que foi lançado no ano de 2015, que aqui entrou como As Sufragistas, porque foi traduzido, né? Mas ali, sufragetes. O que elas defendiam? Veja aqui comigo. Uma complexa rede comunicativa e organizacional que buscava informar as operárias e as mulheres de classe média acerca da necessidade de lutarem por seus direitos. Perceba essas palavras-chave aqui. Necessidade de luta por seus direitos, ou seja, não é algo dado, é algo conquistado, e conquistado com base em muita insistência. Elas defendiam desobediência civil e manifestações criativas, por exemplo, boicote a determinados consumos. É interessante nós pensarmos que há uma articulação entre os movimentos feministas de diversos países. Por exemplo, aqui nós temos um trecho de um discurso dessa mulher, que é uma das fundadoras da União Social e Política das Mulheres na Inglaterra, no início do século XX, falando justamente do movimento feminista dos Estados Unidos. Vamos ver juntos aqui. Disseram-me que as mulheres nos Estados Unidos se aliaram recentemente a partidos políticos, acreditando assim como nós, perceba, elas já tinham feito isso também então, que tal ação romperia a oposição ao sufrágio, então ao voto, ao mostrar aos homens que as mulheres possuem capacidade política e que a política também é trabalho para as mulheres. A importância desta palavrinha aqui, também, não é que as mulheres querem retirar os homens desse campo, não, elas querem ser inseridas, elas querem estar presentes nesse campo também.
Posso assegurar às mulheres americanas que nossa longa aliança com os grandes partidos, nosso fiel trabalho nas eleições, nunca avançaram a pauta do sufrágio nem um passo. Os homens aceitavam o serviço das mulheres, mas nunca ofereciam qualquer tipo de pagamento. Perceba isso. O movimento feminista inglês dialogando com o movimento feminista dos Estados Unidos, a partir das experiências que elas já tinham passado, que elas já tinham feito, a partir das articulações e das tentativas que elas já tinham sido protagonistas. Fechamos esse bloco. Já que falamos tanto em trabalho, nada mais interessante do que esse ser o tema da nossa SP. Vamos lá para a tela, então? Apresentando essa SP. Quais aspectos do Taylorismo, do Fordismo e do capital monopolista poderiam ser mobilizados em sala de aula para discutir as seguintes questões? É possível comparar a situação dos trabalhadores do começo do século XX e a nossa, de agora? Os modos de trabalhar ainda são os mesmos? Afinal, as novas tecnologias nos fazem trabalhar mais ou menos? Veja só. Se na passagem do século XIX para o século XX houve toda uma aceleração no ritmo das alterações, das tecnologias, do chamado progresso, a mesma coisa se evidenciou nos últimos anos. Concorda comigo que, por exemplo, a internet é uma revolução? O meu primeiro contato com a internet se deu quando eu era pré-adolescente. Agora, a nossa vida está atrelada à internet de tal modo que nós estamos aqui fazendo um curso, estudando, nos valendo desse recurso. Que eu vou pagar uma conta da minha casa, conta de luz, eu me valho da internet. Eu vou comprar a passagem de ônibus, uma passagem de avião, eu uso a internet. Eu vou assistir a série que eu gosto, eu uso a internet. O banco usa a internet, os supermercados usa a internet, todo mundo está conectado de algum jeito. É uma revolução muito intensa, muito rápida e que ocasionou que hoje nós estejamos nesse mundo marcado mesmo por essa rede. Há, então, uma clara diferença em relação ao que existia no começo do século XX. Mas há também uma série de coisas que nós continuamos fazendo no campo do trabalho, no campo do lazer, que são semelhantes àquilo que era feito, àquilo que era comum no início do século XX. Vamos para a tela, por favor. O que nós temos, então? O controle do trabalho e da vida. Mudanças benéficas para todos? Será? Então, aspectos de continuidade. Por exemplo, jornada de trabalho. Então, nós temos uma jornada de trabalho definida, de acordo com o tipo de trabalho que você desenvolve, que você desempenha, que você está inserido, né? Então, se é na área médica, tem determinada jornada, se você é professor, se é professora, se pensa mais em carga horária de acordo com a aula, então você tem aula-atividade, assim por diante, mas existe uma jornada de trabalho. E jornada de trabalho é algo que foi um dos motivos de luta lá no começo dos sindicatos, no movimento, dos movimentos dos operários desde o início da Revolução Industrial. Nós temos inovações tecnológicas. Pense, quando se pensa que lá se colocou uma esteira na frente dos trabalhadores e que era essa esteira que definia o ritmo e a atividade que cada um ia desenvolver, você tem um avanço tecnológico muito grande ali presente. Hoje não é diferente. Muda o tipo de tecnologia, muda o tipo de trabalho executado, muda os fins dessa tecnologia, mas a presença da tecnologia, ela é evidente, ela é marcante. Vamos para a tela, por favor. O que a gente tem, então, é isso. A ideia de trabalho sofreu muitas alterações em relação ao começo do século XX, mas algumas questões se atualizaram, tomaram nova forma e seguiram operantes nas nossas relações sociais. Observar historicamente aspectos de nosso cotidiano, como a reforma trabalhista e o envolvimento dos trabalhadores nas suas lutas por direito, é um modo de tornar a história uma ferramenta para reflexão crítica. Como disse, a jornada de trabalho foi um dos objetivos pelo qual os trabalhadores lutaram desde o início do processo de industrialização. A jornada de trabalho segue sendo hoje
um dos motivos de luta da classe trabalhadora. A questão da tecnologia estava presente lá no processo de revolução, principalmente acelerada nessa passagem do século XIX para o XX, e não se isolando somente na questão do trabalho, mas passando essa racionalização para a vida como um todo. Isso também se faz presente agora. Fechamos esse bloco. Como tratamos de feminismo e de lutas por direitos, vamos ver então a nossa questão. Vamos para a tela? Segundo o IBGE, então, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres ganham em média 79,9% do salário, faltou um S aqui, né, dos salários dos homens, fazendo o mesmo tipo de trabalho, ok? Executando a mesma função. De que modo situações como esta se relacionam com movimentos como o feminista? Pense aí um pouquinho a respeito. Uma situação como essa se relaciona com o movimento feminista porque não só é errado, como um absurdo que mulheres desempenhando uma mesma função recebam valores inferiores a um homem. E nós temos que pensar que também há outras camadas nessas definições puras e simples de homem e mulher. Por exemplo, a mulher branca recebe mais que uma mulher negra. Do mesmo jeito que um homem branco recebe mais do que um homem negro. Então, nós temos questões de gênero, questões de raça interseccionadas nesse ponto. Então, movimentos como o movimento feminista são exemplos de movimentos de articulação, de organização de grupos para lutar
por direitos, uma vez que esses direitos, até hoje, século XXI, não foram e não são assegurados. Fechamos esse bloco. Nós vamos tratar agora de alguns movimentos que também pararam para pensar sobre esse período de aceleração das mudanças, dessas novidades, desse progresso, dessa tecnologia que foi utilizada para diferentes fins. Tratar sobre isso em sala de aula hoje está muito difícil. Por quê? Porque quando você chega, por exemplo, lá na escola e fala sobre um tema como socialismo, com certeza vai alguém, um aluno, a coordenação, alguém vai aparecer para questionar você de imediato. Por quê? Porque criou-se toda uma visão errada sobre socialismo e o que você diz é automaticamente taxado como você é socialista então. Nós, enquanto professores, e principalmente enquanto professores de história, precisamos, primeiro, entender os conceitos. Para quê? Para que a gente corrija o nosso aluno, a nossa aluna. A coordenação, às vezes, se isso acontecer, quanto ao que se entende por socialismo, por exemplo. Por quê? Porque hoje, qualquer ação social, muitas vezes, é taxada como socialista. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, conhecer conceitos, saber o momento em que determinados movimentos ocorreram, em que determinadas revoluções ocorreram, conseguir entender isso, a nossa história, é fundamental enquanto nossa formação. E depois, para levar isso para a escola, de modo a fazer com que o nosso aluno, a nossa aluna também consiga entender essas concepções. E como elas chegaram ou não aqui no nosso país, ok? Vamos para a tela, então? Começando aqui com Freud e psicanálise. Por que será que nós estamos aqui, aula de história, falando sobre Freud e a psicanálise? Por quê? Porque lá nos primeiros anos do século XX, veja aqui os anos dessas publicações, o Freud trouxe para a questão que a psicologia é, ao mesmo tempo, individual e social. O que acontece nos primeiros anos aqui do século XX é essa virada de século, nessa Belle Époque, para esse boom da tecnologia e, ao mesmo tempo, a criação de uma série de armas com fins destrutivos que jamais tinham sido conhecidas, que jamais tinham existido. Nós temos ali a Primeira Guerra Mundial e toda a violência e as vítimas que ocorreram, o desastre que ocorreu. Nós temos, então, uma atmosfera de catástrofe que circulava na Europa daquele contexto. O que o Freud afirmava nesses estudos? A desconfiança de certos setores das elites em relação aos movimentos emancipatórios, ou seja, esses grupos elitistas que não viam com bons olhos as organizações de grupos que questionavam os acontecimentos que estavam ocorrendo. O Freud, ao afirmar que a psicologia é ao mesmo tempo individual e social, também dizia que o indivíduo, quando está em grupo, então o indivíduo na massa, então essa grande quantidade de pessoas, ele adquiria um sentimento de poder devido à diminuição do sentimento de responsabilidade. É um exemplo simples. Meu aqui é como um comportamento de manada. Então, eu, Fabiane, não vou falar isso se eu estiver aqui sozinha. Mas se eu estiver no meio de um grupo imenso, eu vou falar assim. Eu, Fabiane, não vou fazer essa ação, eu sozinha ou eu com mais 2 pessoas. Mas se tiver num monte de gente, eu faço sim. Então, o Freud foi quem trouxe isto para a pauta. A psicologia abrange tanto o indivíduo, o sujeito, uma pessoa, como o grupo social como um todo. Um interfere no outro. Vamos para a tela, por favor. Seguindo, então, nós temos anarquismo. O anarquismo é algo que é entendido de forma errada quase sempre. Então, nas discussões que nós vemos hoje em rede social, nas posições que algumas pessoas que têm determinada projeção, né, na mídia e no meio digital apresentam sobre anarquismo. O que é isso? O anarquismo foi um dos principais movimentos a se opor à organização do trabalho naquele esquema do Ford e do Taylorismo também. Em que consiste o anarquismo? Um grupo de doutrinas e atitudes cuja característica comum é a crença que o Estado, com E maiúsculo, porque é de poder instituído, é nocivo e desnecessário. O que significa isso?
Significa que existem variações dentro do próprio movimento anarquista, mas eles têm um ponto em comum, um consenso. E o consenso é que esse Estado é a fonte e motivo de grande parte dos problemas sociais. Pense comigo então. Bom, se o movimento anarquista acredita que o Estado é a principal fonte dos problemas, o que será que o movimento anarquista deseja? O fim desse Estado. Se eu sei que isso aqui gera meu problema, eu quero o fim disso aqui. Eu não quero mais isso aqui. Eu quero outra coisa. Eu quero substituir essa caneta por outra coisa. O movimento anarquista, então, apesar das suas várias concepções, tem esse consenso. O Estado como aquele que, a partir dele, por ele, para ele, gera uma série de problemas. Vamos ver um trecho juntos, então. Vamos para a tela. Eu trouxe aqui um trecho do Proudhon, que foi escrito no ano de 1840, chamado O que é a propriedade? Note o grau de assertividade de alguns pontos aqui colocados pelo Proudhon. Ser governado significa ser observado, inspecionado, espionado, dirigido, legislado, regulamentado, cercado, doutrinado, admoestado, controlado, avaliado, censurado, comandado, e por criaturas que para isso não têm o direito, nem a sabedoria, nem a virtude. Então, ao primeiro sinal de resistência, a primeira palavra de protesto, somos reprimidos, multados, desprezados, humilhados, perseguidos, empurrados, e assim ele segue adjetivando. Isso é o governo. Essa é sua justiça e sua moralidade. Aí você pode pensar, tá bem, então os anarquistas queriam o fim desse Estado, certo? Mas o que eles queriam que existisse no lugar do Estado? De acordo com a ideia anarquista, cada um de nós tem atributos para viver numa sociedade, sem que esse Estado exista. É, por exemplo, uma pequena associação de bairro. Então, não é que não tem nenhum tipo de vínculo entre as pessoas. Tem, só que não existe esse